Nesse momento, nós convidamos a todos para fazer uma breve reflexão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Se você tem um exemplar bíblico na sua residência, nós convidamos nesse momento para discorrermos juntos, meditarmos na palavra de Deus. E a palavra de Deus é digna de toda a aceitação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao 2. O pecado afasta o homem de Deus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Louvado seja Deus. Querido amigo, de fato e de verdade, todos os homens pecaram. Todos os homens precisam de Deus, porque todos os seres humanos, todos os homens que nascem, que vêm a este mundo, a palavra de Deus nos garante, afirma, aleluia, que já nasce no pecado, e por essa razão necessitam de Deus. E a palavra de Deus aqui escrita está no livro do profeta Isaías, dizendo que as nossas iniquidades, os nossos pecados, é que nos afastam de Deus, que fazem separação entre o homem de Deus. Mas percebamos aqui, nesse mesmo texto, onde a palavra de Deus nos afirma com clareza que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, e nem os ouvidos agravados para que não possam ouvir. Percebemos então, mediante esse texto, que Deus, Ele se interessa, Ele se importa para com o ser humano, se preocupa de uma maneira extrema, de uma maneira indizível. Mas, porém, o homem, infelizmente o homem, a maioria de nós, ruma em direção oposta, para distante de Deus. Mas o Senhor está à procura do homem, está atento, não está alheio às necessidades humanas, ao clamor humano, ao clamor que é gerado pelo ser humano através do seu pecado. E ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar ou socorrer o necessitado homem que está cheio de pecado. E Ele está atento para ouvir o clamor do homem das suas necessidades. Louvado seja Deus. E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, diz assim a palavra de Deus: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
O pecado afasta o homem de Deus. Aleluia. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem, o homem que vivia em plena harmonia com o seu Deus, com o Pai, com o Senhor, no princípio, desfrutando assim, aleluia, do reino de Deus e das delícias terrenas. Mas esse homem, que representava toda a raça humana, de maneira deliberadamente se afastou do Senhor, pecando, rompendo com a palavra de Deus, com a ordem de Deus. E mediante a isso, para afirmar que o pecado o afasta de Deus, afasta o homem de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que através do pecado a morte adentrou. É uma realidade a todos os seres humanos. A morte nada mais é do que a separação entre Deus e o homem. Porque na verdade Deus é um Deus vivo. Ele detém a vida. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vida. Louvado seja Deus. Por isso, louvado seja Deus que o homem está afastado de Deus, porque está morto devido à ação do pecado. Mas Deus quer perdoar o homem, meu querido. Deus está à procura do ser humano. Louvado seja Deus. E Ele quer restabelecer a ordem. Ele quer restabelecer o homem no seu reino. Quer fazer do homem participante do seu reino, integrante do seu reino, porque o seu reino é eterno, é perfeito, é bom. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 3, 17 ao 18. Deus quer perdoar o homem, mesmo o homem deliberadamente, pela sua própria vontade, se afastando de Deus, de maneira inconsequente, de maneira tola, de maneira ignorante até. Mas Deus quer perdoar o homem, dar uma nova chance ao homem. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João 3, 17 ao 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Louvado seja Deus. Querido amigo, finalizando agora a mensagem que optamos em compartilhar convosco nessa tarde, a palavra de Deus está nos dizendo claramente aqui, aleluia, que não existe outras maneiras, que não existe outros métodos, que não existe outras soluções que o homem tenha, ou que no seu mais alto nível de intelectualidade ele possa obter a vida eterna, possa obter a salvação, possa escapar da morte, da condenação eterna. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz assim, que Deus, sim, o Criador de todas as coisas, aleluia, que criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A palavra de Deus é clara. Diz que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, não para condenar o homem,
muitos dos seres humanos, muitos dos homens, pensam que Deus é um Deus terrível, um Deus raivoso, um Deus que vive a todos os momentos irado. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que Ele enviou o seu Filho, não para que condenasse o homem, mesmo o homem estando em situação de confronto, em situação de inimizade contra o seu próprio Criador. Deus, não levando em consideração a ignorância do homem, a tolice do homem, aleluia, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, louvado seja Deus, não para que condenasse o homem, porque era isso que nós merecíamos, condenação, morte, desprezo, aleluia, louvado seja Deus, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Veja, Deus se importa com você, Deus se interessa por você, Deus, Ele te ama, e Ele está dando tempo para que o homem reflita na sua vida, veja a sua real situação, e creia em Deus, que tem solução para a sua vida, louvado seja Deus. E Ele diz assim, mas quem não crê nele, quem não crê, já está condenado, porque não creu. Meu amigo, a salvação que Deus enviou através de Jesus Cristo, ela é real, ela é válida, ela é verdadeira, louvado seja Deus. E para o homem obter, alcançar essa salvação, não é necessário muita coisa, louvado seja Deus, basta você crer na mensagem da palavra de Deus, crer na mensagem da cruz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que Ele morresse por tua vida, por nossas vidas, para nos dar vida e vida com abundância. Meu querido amigo, nessa tarde, nesse momento, mediante essa palavra, nós perguntamos, aonde tem uma pessoa que ouviu a mensagem da palavra de Deus e creu, aleluia, recebeu a palavra de Deus e deseja aceitar a Jesus, o seu Filho, como único e suficiente Salvador? Veja, não existe outras maneiras, não existe religiões por aí, existem sim muitas denominações, mas para que o homem obtenha a salvação, só através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa tarde, aleluia. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família de maneira especial nesse momento, e nós agradecemos a todos pela atenção e compreensão. Que Deus em Cristo nos abençoe, amém.